Você acha que o Criador ia permitir que existisse um inferno, um fogo, pra você ficar lá queimando e dar pro capeta a autoridade, a possibilidade de ficar lá te torturando pra sempre? Não é assim que funciona, cara. O Criador é o soberano. Quando tudo se encerrar e acabar, ó, já era. Ele vai acabar com essa patifaria aí, irmão. E o que as pessoas começaram a falar? O Rômulo tá dizendo que não existe inferno. Ou seja, as pessoas evidenciam cada vez mais que tem um QI de uma ameba, né? Pois Isso mesmo. bem, primeiro ponto, pessoal, prestem muita atenção. O termo inferno, repetindo, o termo, e eu vou frisar aqui porque não é possível, o termo inferno não existe nos originais. É blue. E temos um problema aqui, porque além de eu ter explicado aqui agora, repetido 3 vezes, tem que explicar a 4ª vez de uma forma diferente pra pessoa entender, porque senão a pessoa não entende. E nem assim ela entende. Estou falando que o termo inferno não existe, e não que a doutrina da condenação não existe. Será que alguém agora entendeu? Pois bem. Então vamos lá. Estamos falando aqui de etimologia de vocábulo. Em etimologia de vocábulo, o termo inferno, essa palavra inferno, nos originais bíblicos, não existe. Se você ler a Bíblia toda no original aqui, que nem eu tenho aqui no grego, você não vai ver inferno, muito menos em hebraico. Por quê? Porque os termos que estão na Bíblia, quando você vê no português inferno, são Sheol, que é sepultura. Salve, Jonathan. Nada mais, nada menos que aquela sepultura que você vê num cemitério. Ponto e acabou. É isso. Você vai encontrar o termo Hades. Como assim? Como assim o quê, irmão? Com suas distorções você vai parar no purgatório. Não existe purgatório, burro. Olha esse cara. Que é nada mais, nada menos que sepultura em grego. É blue. É a mesma sepultura. Você vai encontrar o termo Geena, e aqui vai uma aulinha pra você. Não existe som de G ou J em grego e nem em hebraico. Então, a pronúncia aqui é como? Não é Geena, é Geena, que é a transliteração de Hinnom, que é o Vale de Hinnom. Ou seja, não é inferno. Era um lugar onde era lançado o lixo da cidade. E Tártaro, que significa prisão dos anjos caídos. Só existem essas 4 terminologias na Bíblia para isso, e todas elas foram traduzidas erroneamente para inferno. Começa por aí. Já começamos. Xanão, o que você acha da teoria que na real não existe inferno e a punição? Ô, irmão, isso aí, ô Vinícius, isso daí não é teoria, isso daí é bíblico, irmão. Inferno é uma palavra que a gente usa para efeito de entendimento. Faz parte do senso comum. O inferno, do jeito que as pessoas, ou a maioria das pessoas pensam, não existe. O que existe é o Sheol, irmão. É sepultura. É a morte eterna da sua alma. Carla, ela está rodeada de garotos e vários garotos já machucou ela. É o que os ímpios vão receber, irmão. A morte eterna. Não é como se você fosse descer pro inferno, ficar numa fogueira e o capeta espetando o seu cu lá com o cetro, não, tá? Dando risada. Não vai ser isso, não. É bem pior. É morte eterna mesmo. Por aí, ok? Então, repetindo, ninguém aqui está negando, rejeitando a doutrina da condenação. Agora, a palavra inferno não existe nos originais. Espero que dessa vez, depois dessa minha explicação, as pessoas elas tenham o mínimo de QI suficiente para compreender que eu não estou rejeitando a doutrina da condenação. Então, vamos lá. Compreenderam? Acho que foi bem desenhado. Acontece o seguinte, pessoal. É a destruição completa da existência do ser, exatamente. Rapaziada, não precisa... É blue? Precisa ser muito inteligente. Você acha que o Criador ia permitir que existisse um inferno, um fogo, pra você ficar lá queimando e dar pro capeta a autoridade, a possibilidade de ficar lá te torturando pra sempre? Não é assim que funciona, cara. O Criador é o soberano. Quando tudo se encerrar e acabar, ó, já era. Ele vai acabar com essa patifaria aí, irmão. Então, assim, esse conceito de inferno que a gente aprende durante a vida de forma romantizada, o capeta lá embaixo dando risada, essas coisas, isso é coisa de Disney, é coisa de filme, de série, né? A gente brinca com isso, zoa com isso, mas biblicamente falando não é isso, irmão. Então vamos lá. Existem o diabo. Se dois tipos de pessoas. Bem calorosa, os imortalistas. Calma que eu já vou explicar pra você o que é. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É quase isso, né? E os mortalistas. Então, os imortalistas é o quê? Pessoas que acreditam
e defendem e creem e pensam que a alma é eterna, ela é imortal. Muitas pessoas são imortalistas. E aqui a gente já começa a divergir da maioria. Por isso que eu não sou calvinista, por isso que eu não sou da IPB, não tenho denominação, inclusive não vou em nenhuma denominação. Todas as denominações para mim estão completamente corrompidas ensinando heresia. Base. E os reformados, eles infelizmente continuam. Palavra não era pra ser só uma, de onde veio o inferno então? Irmão, a gente tá falando da Bíblia. E inferno é uma palavra extremamente moderna perante a história da Bíblia. Não existe inferno na Bíblia, companheiro. Perto da Bíblia é como se a palavra inferno tivesse sido criada ontem. É tradução proposital errada. Bíblias que utilizam traduções, se você lê o inferno lá na sua Bíblia, tá errado. Tá errado, assim como tem várias outras palavras erradas colocadas propositalmente na Bíblia, porra. É justamente pra confundir as pessoas. Continuam acreditando, parece que a reforma não reformou tudo, né? Continuam acreditando que a alma é eterna, é imortal. Temos um grande problema aqui. Temos aqui então também os mortalistas. Os mortalistas, eles creem no seguinte, que a alma não é eterna, ela morre. Agora, como saber se os imortalistas estão corretos, ou seja, se a alma é imortal, ou se os mortalistas estão corretos, se a alma morre, ela não é eterna. Na King James tem? Não! Que tal do personagem por 10 segundos? Calado. Como saber? Mansinho. Bom, Usa meu cupom óbvio, da a Bíblia. É A Bíblia diz o seguinte: então formou o Criador ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Eu vou frisar aqui essas palavras que eu já frisei. Olha o que o Michael falou. É blue, é blue, é blue, Se o inferno for como você tá dizendo, então tá de boa. Um descanso eterno, cê é louco, compensa demais. Além dele não ter entendido porra nenhuma, E mandou ele 5 reais. continua usando a palavra inferno. Deixa pra lá, irmão, é isso aí. Você vai ficar numa cama lá igual ao hospital, ganhando 4 refeições por dia descansando, pra sempre. É isso aí. Você vai ficar lá, isso. E batendo uma. E no Word amarelo, Demônio o mandou fôlego de 5 vida foi reais e soprado nas 6 narinas do centavos. homem. Calar a boca. E o homem. Eu sou o O diabo. que diz aqui agora, irmão. pessoal? Isso aqui é o que a Eu Bíblia não diz. calo, eu Ele sussurro no teu passou ouvido a às 3 da manhã, ter enquanto alma o vivente, ventilador gira estranho ou e sua passou luz a pisca sem ser explicação, aproveitando alma poderia vivente. dizer logo a história das Exatamente, advogadas do Rems, bem Ampalo. Vimos claramente que o homem passou a ser e não ter. É isso que você vai ler em todas as Bíblias, inclusive nos originais. Gênesis 2:7. Tem mais. Que eu aprendi a verdade, é impossível voltar atrás e desver esse mundo satânico. Também a maior dificuldade é passar esses ensinamentos aos mentecaptos. Ah, sim, irmão. O grande segredo é você ver pra quem você tá passando o ensinamento. Você tem que entender primeiro se a pessoa Conte tem o mínimo agora a de história. condições pra Xandão entender. mandou 5 reais. E é aos poucos. Ficou todo ansioso. Para você entender se o inferno, o tormento que a pessoa vai passar lá dentro, é para sempre, é eterno ou não. Nós vamos abordar tudo aqui hoje, pessoal. Essa live aqui vai ser longa, não se preocupe. Se não existe inferno, Outro texto. compensa ser um Lula. Além de não queimar, ainda vai a pena sumir. Não é isso, irmão. Não é isso daí não, cara. Calma. Pera, vocês estão muito ansiosos. Que tal você ler a Bíblia? Hã? Ou você ter um pouco de paciência? Desce lentinho e sobe Calma. rapidinho, talvez Ninguém mandou tá falando 5 que reais. sua alma não vai passar por Salve, por Xandão. tormento, não, Me chamo irmão. Nicolas e A estou gente tá fazendo falando do aniversário. Eu tormento gostaria eterno muito de no Lago receber de um Fogo, parabéns que o seu. pessoal Sou pensa que muito vai seu ficar fã. queimando pra sempre, cara. Me pagaria um boquetão? Pelo amor de Deus. Mas que desgraça de Vicente, postileiro já terminou. 80 de que, irmão? Esse Ponto. gordo, 1 cara, Coríntios 15, tá 45. falando a Pois assim aula. está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Veja que ele não passou a ter uma alma. Inclusive, ele foi feito alma vivente. É isso que a Escritura diz. Exatamente. Aí vem esses conceitos aí, ó, de alma imortal, não sei o quê. O mal será exterminado do mundo, como a própria Escritura fala. Então, como pode existir um lugar eterno que os ímpios estarão Cádio Pau queimando se o mandou mal não 5 existirá? reais Algo e ilógico. 7 centavos. Que é do paganismo. Então vamos lá, outro texto. Cádio Pau. Como que acontece aqui, gente? Veja, primeiro ponto, você conclui o seguinte. Entenda, não temos uma alma. Somos uma alma. É isso que a Bíblia diz em primeira instância. Não importa o que vem depois, porque o que vem depois pode ter sido alterado. Olha o que diz Gênesis 2:7, que você passou a ser, o Adão passou a ser alma vivente. Depois 1 Coríntios 15 confirma que foi feito alma vivente. Então veja só, esse termo aqui é para dizer que não existe uma terceira coisa
espírito, alma e corpo. Não. Você é uma alma que é a junção do pó da terra com o fôlego de vida. Barro, pó da terra, e o espírito do Pai, o fôlego de vida. Quando junta essas duas coisas, você passa, aliás, você não, mas Adão passou a ser alma vivente. Então, não sou adventista. Ai, meu Os Deus. adventistas também creem exatamente nisso. Mas eu não sou adventista. Só que nesse ponto, eles estão corretos. Cada denominação, cada crença ou religião tem um pontinho correto e um monte errado. Outro ponto certo, outros pontos errados. E por aí vai. Por isso que a verdade está espalhada. E o problema é que nenhuma das denominações majoritárias está com toda a verdade. Eles, infelizmente, se deixam corromper pela denominação, pelo sistema religioso. Esse é o problema. Exatamente, Pedro. Até o calvinismo. O calvinismo ele tem os pontos salvíficos, que estão completamente corretos, com exceção do tormento eterno. E aí outras heresias que o calvinismo tem, que é trindade, nomes pagãos, o tormento eterno e por aí vai. Desigrejar. Bora, Dermoço, já. E por aí vai. O desigrejar, que eles acusam as pessoas de serem desigrejadas. Não que você estar longe, fora de um templo denominacional seria errado. Então vamos lá. Então você entendeu. A primeira coisa que você tem que entender aqui é isso. É que a junção do barro com o fôlego de vida, que é o Espírito do Pai, forma a alma vivente que somos nós. Não temos uma alma. Somos uma alma. As pessoas, infelizmente, foram lavadas cerebralmente ao longo de toda a vida. Você se lembra dos desenhos lá do Gasparzinho? Você se lembra dos desenhos que a alma saía do corpo, etc e tal, essas coisas? Dos filmes que a alma sai do corpo, aquele Ghost do outro lado da vida, aquele filme lá? Pois é. Na tua cabeça, meu irmão, o que você viu, você jamais esquece. E é por isso que o sistema, sabendo disso, já vai te incutindo essas coisas. Vai fazer você pensar que tem uma alma. Esse filme aí Que quando você morre, imediatamente já vai passava 3 vezes por dia na Globo. para um pré-inferno, ou para um pré-céu, ou para o paraíso, etc e tal. E não é isso que a Bíblia ensina. Exatamente, Milena. Tem mais isso aí também. O Espiritismo é outro que ensina isso. A alma sai do corpo. Eu, O Vini Brisa tá no chat da louco, sim. sinceramente, eu nunca vi um negócio desse, nunca passei por isso. Pessoas que falaram que já tiveram, rapaz, não tem como. Então, assim, entenda uma coisa. A Bíblia, pessoal, ela é a palavra do Criador. E também contém a palavra do Criador. E contém a verdade inicial. Porque foi através das Escrituras que a gente tem a primeira revelação de como tudo foi formado e feito, inclusive o ser humano. Então, se aqui tem a descrição de como foi feito o ser humano, como é que nós vamos acreditar em algo que foi inventado Salve, agora? Então, caçador de entidade. O que acontece, então, quando uma pessoa morre? Acontece o seguinte, como você é uma alma vivente, acontece que a pessoa morreu. Vai cumprir cabalmente na pessoa Eclesiastes 12:7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra, como o Projeção astral fica onde nisso? Projeção astral é meu peru, irmão. era. O que Projeta uma jarrada de galene. é o pó, o corpo. O teu corpo vai voltar à terra. Pó, vai se decompor. E o espírito volte ao Criador, que o deu. Da onde veio o nosso corpo, pessoal? Da onde veio o nosso corpo? Da terra. Você tá vendo alguma opinião aqui, Jogate 3D? Cadê a opinião aqui? Ou será que você tá vendo textos bíblicos? Então o corpo veio do pó da terra. E ao... É ilógico uma pessoa que viveu 80 anos em vida e pecou sofrer eternamente. Jonathan, as pessoas terão sua devida punição. Agora, pensar numa pessoa queimando eternamente, isso daí é algo que não corresponde com a proposta do Criador. Ele vai dar exatamente aquilo que as pessoas merecem, irmão. Que os ímpios merecem. Mas não é dessa forma romantizada que a gente aprende em desenho da Disney, não. ao pó. A Bíblia não é argumento, então não é aqui teu lugar, cara, desculpa. Se a Bíblia não é argumento, não é aqui teu lugar. Desculpa, velho. Procura lá um canal de ateu pra você seguir. Aqui não, cara. Tá? Estamos aqui num estudo bíblico profundo e os caras dizendo que Bíblia não é argumento. Se Bíblia não é argumento, então, cara, desculpa, cara, você além de estar condenado, não é aqui teu lugar. Se você não tem humildade pra prestar atenção nisso aqui, o teu lugar, desculpa, não é aqui. Eu não quero nem que você fique vendo essa live. Então procure o que fazer, né? Vai trabalhar, sei lá, vai assistir qualquer um aí, né? Então, se o corpo veio do pó da terra, é ao pó da terra que ele vai voltar. E o espírito veio da onde? Do Criador. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta ao Criador, né? Tamo junto, Marcos. Toma aí, ó. Vamos passar aqui pro... Eles também acreditam em um abrangente. É o seguinte... Geral, né? Os justos ressuscitam com corpos imortais e incorruptíveis e tomam parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso. Isso está em Apocalipse 22, 2 e 14. A gente já abordou isso aqui na nossa série do Apocalipse. E Apocalipse 2, 7. Tá tudo bem. Vivendo assim eternamente. Os ímpios também ressuscitam, porém sem corpos incorruptíveis e imortais, como os justos, para que possam viver eternamente também em algum lugar. Olha só.
Isso estaria em Gálatas 6:8, que fala dos ímpios, em Filipenses, em 15:35 a 55. Pagam no Guiena de acordo com suas obras. Está em Lucas 12, 47 e 48, em Lucas 12, 58 e 59, aqui que fala dos muitos açoites e poucos açoites. Mateus 18, Apocalipse 22, 2 Timóteo 4, 14, Romanos 2, 6, Mateus 16, 27, que retribuirá cada um segundo as suas obras. E por fim serão completamente eliminados. Então isso aqui está em Provérbios 10, 25, que fala da destruição, né? Ou seja, eu vou ter que abrir aqui cada texto desses. Isso aqui, pessoal, eu estou explicando agora, é o seguinte, é a verdade. Só que tem... Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Misael mandou R$5. Deixa eu ver uma coisa aqui, Estou no caminho de Deus. Ah, tá, exatamente. Gente, ó, então prestem muita atenção. Para quem não entendeu isso aqui, eu vou frisar novamente para as pessoas entenderem. Tudo cagado. A definição verdadeira sobre o que acontece após a morte e após a ressurreição, tanto de ímpios quanto de justos, é a seguinte. Prestem muita atenção. Quer coisa melhor do que você aproximar uma pessoa de Deus, irmão? Os justos são os salvos. Vou marcar aqui, ó, de azulzinho. Os justos, pessoal, eles vão ressuscitar quando o Messias voltar. E vão ser glorificados. Eles vão ganhar a vida eterna e corpos imortais e incorruptíveis, cumprindo assim 1 Coríntios 15, 51 a 58. Então eles vão tomar parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso, tá? Em Apocalipse 22. Vão viver para sempre, ó, vivendo assim eternamente. Até aí tudo bem. Os salvos vão viver para sempre, ok? E essa é a definição. Que foda isso, né? Você tem noção, irmão? Que se você ganhar a salvação, você vai viver eternamente no paraíso. Bíblica dos salvos. Tá, até... Não dá nem pra imaginar o que é isso, né, cara? Tudo bem. Agora o problema são os ímpios. Agora veja o que os ímpios, o que vai acontecer com eles. Essa aqui é a questão. É quem será lançado no lago de fogo. Vamos lá. Os ímpios também ressuscitam. Sim. Morrer com Deus é lucro, exatamente. Ressuscitam. É a segunda ressurreição que está lá. Na primeira ressurreição ressuscitam os salvos. E na segunda os ímpios. Porém, só que eles vão ressuscitar sem corpos incorruptíveis. O corpo incorruptível é somente para o salvo. É a promessa para os justos, está em 1 Coríntios 15, 51 e 55, os corpos incorruptíveis. Então, os ímpios, eles não vão ter corpos incorruptíveis. E se o corpo não é incorruptível, não tem como viver eternamente no inferno, compreendeu? Como os justos, porque os justos sim vão viver eternamente, tá? Então, as bases estão aqui, ó. Só os justos é que vão receber corpos incorruptíveis, está aqui a base bíblica. O que acontece com os ímpios, então, no dia do julgamento? Eles pagam no Guiena de acordo com suas obras. Tá aqui, ó. Aqui que vai se cumprir, ó. Vocês já estavam no chat comentando sobre os muitos açoites e poucos açoites. Ó, Lucas 12, 47 e 48. Aqui muitos levaram muitos açoites e alguns levaram poucos açoites. Ou seja, o julgamento é cada um segundo as suas obras. É o que diz lá em Apocalipse, inclusive. Então, também é outra base bíblica. Lucas 12, 58 e 59, Mateus 18, 38, ou seja, cada um segundo as obras. Aqui tá falando de cada um segundo as suas obras. Tá? São textos que retribuirá cada um segundo as suas obras. É isso que ensina esses textos. Depois, se alguém quiser parar e ler cada um, na sua Bíblia pode ler. Mas é isso que ensina. Tá? Eu já escrevi aqui para isso. Então, primeiro ponto, eles vão pagar segundo as obras, e não eternamente. É conforme o que fizeram, e não para sempre, pelo que não fizeram. Se você sofre para sempre no inferno, então lá você estaria pagando pelo que você não fez. Ou seja, isso seria justo ou injusto? Começamos por aí. Então vamos lá. A definição abrangente é essa. E depois de pagarem por suas obras, por fim serão completamente eliminados. Sim, a Bíblia fala da eliminação dos ímpios, pessoal. A Bíblia fala da destruição dos ímpios, e não que eles vão viver para sempre. Onde é que diz que ímpio vai viver para sempre? E aí? Por isso que eu digo, a reforma não reformou tudo. Por isso que eu não sou reformador, por isso que eu não venho da reforma, por isso que eu não sou calvinista, esses rótulos não cabem a mim. Mas também muito menos eu seria arminiano, muito menos seria crendo em tormento eterno, muito menos esses hereges que estão aí. Eu sou bíblico, só isso. Agora, o problema é que essas pessoas também se dizem bíblica, né? Só que aí eles interpretam tudo do jeito deles e pronto, lasca tudo, aí gera todas as heresias. Então vamos lá. Sim, a Escritura fala da eliminação dos ímpios. Sabe aonde? Provérbios 10, 25, Salmo... Deixa eu ir lá pegar o almoço. R$5. Me assusta sua ignorância em relação à teologia e apologética em todos os sentidos. Abaixe esses live tweets e veja o vídeo do Thales com mais honestidade. Vídeo do Thales é aquele vídeo do católico que a gente tava reagindo ontem, que falou e não falou nada. Eu quero dar o cu! Aí. Eu quero dar o cu! Pera aí que eu já venho, rapaz. O cara aí que falou do catolicismo, irmão, é o seguinte, cara. Vou te explicar de novo. Eu fiquei ontem assistindo por volta de 12 ou 13 minutos do vídeo do cara, esperando um argumento bíblico da parte dele. Ele não me deu nenhum. Você não vai provar pra mim o seu ponto se não for pela Bíblia, irmão. Dá pra entender isso? Então, se você quer levar em conta o que a religião tá te ensinando, é um direito seu, cara.
Problema seu. Eu só não vi até o final o vídeo do menino porque eu sabia que não ia vir a resposta que eu tava esperando. Chupador do Xandão. Que é a que importa, né? Que é bíblica.